Gente, tudo bem? Certinho? Vamos dar continuidade na parte de biologia. Então, a gente está na parte de citologia, né? Vamos dar uma relembrada na sequência dos vídeos. A gente está numa aula de citologia. Nessa aula de citologia, a gente está vendo a composição química. Depois a gente viu a membrana, as características da membrana, tudo direitinho, no transporte ativo, transporte passivo. E a gente vai falar agora sobre o citoplasma. E quando estiver comentando sobre as organelas, aí a gente dá uma retornada lá naquele transporte pela membrana, a gente fala de fagocitose, de pinocitose e de exocitose, tá ok? Bom, então é o seguinte, nós passamos pela membrana plasmática, fechou? Beleza. Agora a gente caiu no citoplasma, então nós passamos por aqui e agora nós estamos aqui, tá legal? Esse espaço aqui é chamado de citoplasma, tá legal? É o espaço que delimita a membrana plasmática e a carioteca, nos eucariontes, ok? Bom, esse espaço aqui tem que ser preenchido por alguma coisa. Essa alguma coisa está aqui na sua composição, tá legal? Essas coisas que preenchem o citoplasma faz com que esse espaço, junto com as substâncias que tem aqui, mude de nome. Ele pode ser chamado também de, vou colocar aqui, ó, hialoplasma. Ok? Então, citoplasma ou hialoplasma. Tem mais outros dois nomes aqui que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, tá bom? Bom, então é o seguinte, esse citoplasma, ele tem que ter uma composição, tem que ter alguma coisa que preencha isso daí. São dois componentes importantes, os colóides e as organelas. Organelas são órgãos pequenos que ficam dentro da célula, que na verdade nós repetimos em grande escala o que cada estrutura aqui dentro faz, tá legal? A gente se alimenta, a célula também, a gente respira, a célula também, só que são estruturas com nomes diferentes, são órgãos pequenos, são organelas, ok? Beleza. Bom, então, para dar continuidade a isso aqui, eu vou falar primeiro dos colóides, depois a gente fala tudo sobre organelas citoplasmáticas, tá bom? Então, dá uma olhada, acompanha aqui. Peguei o colóide aqui, coloquei o colóide aqui, tá bom? Então, esse colóide, na verdade, é uma associação entre dois conjuntos, que é a água mais proteínas. Ok? Essa associação de água e proteínas, dependendo do estado estrutural, espacial da proteína, ele vai ter uma viscosidade diferente, tá legal? Então eu vou pegar esses dois componentes e vou colocar aqui. Vou colocar a água em azul, tá bom? Tá aqui, ó, água. Vou chamar isso aqui de A e isso aqui de B, tá bom? E aqui eu vou colocar as proteínas, tanto no A quanto no B, tá? Então tá aqui, ó. Não, vou colocar, vou mudar, peraí. Pronto, ó. As proteínas estão aqui, representadas pelo vermelho, ó, vermelho. E as proteínas estão aqui, representadas também por vermelho, tá bom? Bom, olha só, quem determina, essas proteínas são as mesmas, tá legal? Seria aqui solução A também, eu mudei de nome, mudei a letra só para ficar um negócio mais fácil. Quem determina a estrutura espacial dessa proteína aqui, se ela está esticada ou está encolhida, é a temperatura. E eu digo para vocês o seguinte, toda vez que a temperatura do colóide está baixa, temperatura, as proteínas ficam bem esticadas.
Se elas ficam bem esticadas, a pergunta é a seguinte: a água que está aqui vai ter facilidade ou dificuldade para passar entre as proteínas? Se está tudo esticado, vai ter dificuldade. Se vai ter dificuldade, esse colóide aqui ele vai ficar menos fluido, tá legal? Então, ó, menos fluido. Toda vez que o colóide está numa temperatura mais baixa do que o normal dele e que ele está menos fluido, ele é chamado de colóide gel. Ok? Mas quando esse mesmo colóide está numa temperatura mais alta, essas proteínas elas encolhem. Se elas encolhem, agora a água tem muita facilidade para passar por aqui. Então o meio está mais fluido. Se ele está mais fluido, vamos colocar aqui. Ok? Se esse meio agora está mais fluido, ele não está gel, ele está sol, de solução, tá legal? Aqui. Então, esses colóides, eles podem ter dois comportamentos, de acordo com a temperatura. Agora, por favor, temperatura baixa, temperatura alta, eu não estou falando de 40 graus e 0 grau, não. Eu estou dentro da célula, lembra disso? A variação de temperatura é muito pequena. Para você ter uma noção do que acontece com variação de temperatura, influenciando as enzimas, a nossa temperatura corpórea é 36,5. Ok. Se você acordar aí com 37 graus, meio grau só, é o suficiente para você não estar se sentindo bem. Você está no chamado estado febril, tá legal? E você já começa... Então, uma pequena variação já atrapalha tudo. Bom, por causa disso daqui, esse citoplasma ele pode aparecer com outros dois nomes de acordo com isso daqui, que vai ser o citogel e o citossol. Citossol ou citosol, enfim. Então, os nomes que podem cair na prova, citoplasma, hialoplasma, citogel, citossol, é a mesma coisa. Cai mais, esse aqui quase não cai, mas esse aqui está caindo bastante. Então, citossol, você já sabe que eu estou falando de citoplasma, tá bom? Agora, o que eu fiz? Eu já tenho esses conceitos e vou aplicar esse conceito aqui, tá bom? Então, esse aqui é o citoplasma. Joguei aqui os colóides, joguei aqui as organelas e eu vou dividir isso aqui em duas áreas. Eu vou chamar isso aqui de área número 1 e vou chamar isso aqui de área número 2. A questão é o seguinte: qual área, vou colocar de outra cor, qual área tem o citossol e qual área tem o citogel? Basta ver a temperatura. Se você está colocando assim, não, eu acho que o citossol, onde é que é mais quente? Eu preciso saber onde é que é mais quente para colocar o citossol. Se você escolher o número 2 como mais quente, lembra uma coisa de física. Todas as extremidades são frias. As extremidades perdem calor mais rápido. Na época de frio, quais são as suas partes que ficam geladas mais rápido? Ponta dos dedos, ponta do nariz, ponta das orelhas, tá legal? Se você tivesse cauda, ponta da cauda. Por isso que o gato siamês tem aquelas cores mais escuras nas extremidades, porque perde calor mais rápido. E essa diminuição da temperatura corpórea ativa uma enzima que produz essa coloração no pelo. Então as extremidades são sempre frias. Eu vou tomar uma sopa. Você começa a tomar sopa pelo meio ou pela borda? Pela borda, porque a borda é mais fria, tá bom? Então aqui nós temos o citogel e aqui nós temos o citossol. Quanto mais próximo do núcleo, mais quente por causa da atividade metabólica. Bom, o que acontece é o seguinte: essa atividade metabólica alta aqui provoca um movimento constante que aumenta a cinética das moléculas e elas vibram, então começa a ter um movimento constante aqui dentro. Um movimento constante. Não precisa ser um movimento cadenciado, tá legal? Um movimento.
Assim como quando você coloca o óleo na panela e aquece, você vai perceber que ele faz um determinado movimento, para você saber se ele está esquentando ou não. Esse movimento vai aumentando gradativamente e ele invade, ele invade a área gel. Quando ele invade a área gel e ainda é sol, porque ele ainda está quente, dependendo da célula, o que ela faz? Ela aproveita para fazer isso daqui, ó. Ela estica sua membrana plasmática. Isso aqui que está fluido ocupa esse espaço, perde calor e fica gel. Então ele consegue se movimentar com isso. Esse movimento é chamado de movimento amebiano, tá bom? As amebas se deslocam desse jeito, tá legal? Essa formação aqui lembra os falsos pés, a formação dos pseudópodes. Então esse movimento de ameba que vai se arrastando, ele faz por diferença, por troca de colóides. E essa troca de colóide, pelo seguinte, se está saindo colóide daqui para cá, tem que entrar colóide daqui para cá. Se está entrando colóide daqui para cá, provoca um encurtamento da membrana plasmática aqui. Olha só, encurtou aqui, aumentou aqui, então ele vai se deslocando. Essa troca de colóides ela é chamada de ciclose. Então vamos colocar aqui, ó, trocas de colóides, sol e gel. Quais seriam as funções importantes disso daí? Ó, movimento, lembra das amebas? Ele pode aproveitar e fazer fagocitose. Essa fagocitose serve para um monte de coisas, serve para captura de alimento, serve, no caso dos glóbulos brancos, para englobar alguma substância estranha. Tudo isso é por movimento de ciclose com troca de colóides, tá legal? E deslocamento de organelas. As organelas se deslocam aqui a partir desses movimentos. Eles pegam essas correntes e vão se deslocando. Então, vamos colocar aqui, ó, movimento das organelas nas células. Ok? Então, assim, poxa, está entrando muita glicose aqui. O que a mitocôndria faz? Pega essas correntes e chega até aqui. Daqui a pouco aqui está lotado de mitocôndria para pegar essa glicose que já foi quebrada no citoplasma para fazer a respiração celular. Então, eles se deslocam a partir dessas correntes. Do mesmo jeito que os plânctons no oceano se deslocam. Os plânctons são seres que não vêm sem correntes, então eles pegam a corrente e vão embora. Quem assistiu Procurando Nemo, lembra que a tartaruga, o crush, aquele monte de peixes, eles pegam a CLA, pegam aquelas correntes. Eles conhecem as correntes. Qual é a vantagem? Economia de energia. Se deslocam bem rápido, sem gastar muita energia, tá legal? Então a gente viu aqui a posição dos colóides. Dentro do colóide a gente tem o movimento de ciclose, tá ok? Fechado? A gente volta para o próximo vídeo com as organelas citoplasmáticas e as suas funções. Tranquilo? Tira o seu print aí. Vou sair Sair. Pronto. E a gente volta daqui a pouquinho, tá legal? Falou, mano.